Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de dicas da Lighting Bits. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer os movimentos de câmera e como gravar esses movimentos de câmera dentro do Capture Visualizer. Bom, vamos dividir isso aqui em 4 etapas bem rápidas, tá? Primeira etapa, configuração da câmera. Então a gente seleciona qual das câmeras vamos utilizar, alfa, beta ou gama. No caso eu vou utilizar a câmera alfa para fazer as movimentações. Coloquei aqui a câmera alfa. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é configurá-la. Então eu vou vir até Views e vou selecionar aqui Alpha View. Dessa forma, eu posso trocar o patch e o patch mode da minha câmera. Então, o patch dela, nesse caso, né, como eu já tenho bastante coisa aqui nesse show, eu vou colocar ela no universo 14, endereço 1, e o modo dela eu vou colocar como standard. Esses diferentes modos, inclusive, modificam a forma de controlar essa câmera. Por exemplo, os modos Legacy, eles permitem controlar a câmera com posições XYZ. Então, você vai configurar realmente, né, a posição dela dentro desse espaço 3D. E usando os modos Extended e Standard, esses aqui, que foi o que eu selecionei, eu vou poder utilizar posições de câmeras para poder então alternar entre elas. Por exemplo, aqui eu tenho na aba Design, Camera Positions, eu crio um catálogo, dou um número para ele, e crio também uma posição de câmera e dou um número para ela. Dessa forma, após eu editar a posição da minha câmera manualmente, ou seja, eu seleciono ela, eu posiciono onde eu quero que ela esteja, então aqui, e aí depois eu posso até modificar a altura dessa câmera se eu quiser, por exemplo. Vou colocar aqui o Y dela a 1,5 m. Pronto, abaixei o Y da minha câmera. Agora eu posso salvar essa nova posição de câmera. Então, Camera Positions, né, onde tem aqui. Eu já adicionei o catálogo, agora dentro desse catálogo eu vou adicionar posições. Então, eu vou colocar aqui Close, por exemplo. E vou dar um número para ela, número 2. Então, agora eu já posso alternar entre câmera 1 e câmera 2, por exemplo. Duas posições de câmera. Supondo que eu quero agora fazer uma movimentação lateral com essa câmera, eu posso utilizar a âncora, né, o eixo aqui da câmera, posicionar ela onde eu quiser que esteja, por exemplo, em torno do cantor ou da cantora aqui. Modifico a direção, que eu coloco aqui na lateral, por exemplo, e adiciono uma nova câmera. Então agora eu coloco como esquerda. Coloco também um número para essa câmera. E eu posso espelhar essa posição. Então, engrenagem, mirror, a partir do ponto 0. E mirror, espelhei para o lado oposto. E vou salvar aqui como direita. Certo, então agora eu vou ter que colocar um outro número nessa câmera. Então agora eu tenho 4 posições de câmera. Eu posso alternar entre elas aqui. Porém, agora elas estão fazendo um corte, não está fazendo uma transição. Por quê? Depois que eu faço o patch da minha câmera, por exemplo, aqui em Universos, Universo 14, eu vejo a minha câmera, eu tenho diversos atributos dela. Eu vou deixar o mode de visualização como Fixtures e Levels eu vou deixar como DMX, para eu poder ver o valor de DMX de cada uma das câmeras. Conforme eu alterno os valores aqui, então é a mesma coisa que controlar o aparelho via DMX. Porém, agora eu vou fazer isso com um console. Então aqui eu controlo os atributos da minha câmera. Por exemplo, se eu quiser uma transição com o tempo, eu coloco o tempo aqui. E então seleciono a Camera Positions. Então eu troco a posição, por exemplo, a posição 2. Eu tenho agora o Close. E aí eu coloco a posição 3. E aí eu tenho agora a posição 3. E assim vai. E dessa forma eu posso fazer o patch dessa câmera dentro do meu console e fazer o controle dessas câmeras. Por exemplo, agora eu vou fazer o patch da minha câmera. Então, patch view, personality list. E eu vou procurar pela minha câmera aqui da minha lista de aparelhos. Então eu vou digitar capture. E aí tem aqui câmera. Por exemplo, eu tenho a câmera standard de 12 canais. Vou fazer o patch dela no universo 14, endereço número 1. Número de usuário, eu posso colocar o número que eu quiser. Pronto. Então agora eu tenho a câmera pateada. Vou fechar a vista de patch. Com a câmera pateada, eu posso alternar aqui entre os meus atributos com a câmera. Então, luz ambiente, exposição da câmera. Em Gobo eu tenho catálogo. Em Bin eu tenho Camera Positions. E em Transition eu tenho tempo. E eu posso colocar em milissegundos. Por exemplo, se eu quero 2 segundos e meio de transição, são 2.500 milissegundos. Dessa forma, conforme eu vou trocando aqui as Camera Positions, eu também tenho essa saída lá no software. Eu vou mostrar para vocês agora, colocando a câmera do Capture. Então vejam que dessa forma eu tenho o controle de todos os atributos da câmera. Por exemplo, aqui eu aumento e reduzo a exposição, se eu quiser. Posso deixar, por exemplo, no 0. A luz ambiente. Posso trocar também aqui dentro de Gobo os catálogos. E dentro de Bin eu posso trocar as posições. Como eu já tinha configurado o tempo em 2,5 segundos ou 2.500 milissegundos, assim que eu troco aqui o Camera Position, eu tenho a câmera fazendo lá a transição dela. Troco então para a próxima câmera. E eu posso ir criando então as transições entre as câmeras a partir daqui.
E aí, por último, o que seria o último passo? Gravar, né, uma sequência de kills com isso. E dessa forma, aqui na aba Snapshot, eu posso clicar em Record e Record Movie, para que eu possa gravar então o vídeo com as configurações de frame rate e de media frame rate que eu quiser. Por exemplo, eu quero que a taxa de atualização, né, o frame rate do meu vídeo seja 60 fps. Coloca aqui o media frame rate, no caso eu estiver passando em algum tipo de painel ou qualquer tipo de mídia que esteja chegando até o capture. Posso colocar quantos fps eu quiser e coloco ele para gravar. A partir daqui ele começa a gravar todo e qualquer sinal que chega pelo DMX. Então se eu fizer uma transição com a câmera, por exemplo assim, isso já vai ficar gravado aqui dentro do meu snapshot. Então na hora que eu disparar meu snapshot, eu tenho as transições das câmeras juntamente com o sinal de DMX que chegou aqui. Então, por exemplo, a partir daqui, já quando chegar no momento ideal, né, no momento onde eu disparei a câmera, eu tenho aí o disparo da câmera acontecendo igualmente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.